Começou já? Começando. Pronto, mais uma vez, gente. Agora vai dar certo. Botar até o áudio aqui de novo aqui na lateral, o som externo aqui para poder o negócio dar certo. Pronto. Boa noite, gente. Vanessa, agora vamos começar. Acredito que agora vai dar certo. Já estou visualizando aqui o doutor. Vamos aguardando. Pronto, doutor. Agora deu certo. Deu certo. Esse é normal, viu? Aham, A deu André, certo. a André já está aqui, vai estar mandando aqui uma mensagem dizendo que a gente está online novamente. Beleza, show de bola. Show de bola. Bom, irmão, queria lhe muito obrigado pelo senhor ter aceitado aí o nosso convite, né? Sei que o tempo do senhor é um pouco restrito e vou deixar o senhor se apresentar. Ninguém melhor do que o senhor, né? Para apresentar, né? E mostrar aí as pessoas, né? Beleza. Primeiramente, eu queria dar boa noite, né, a todo mundo que está participando aqui da nossa live. E, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né? Podendo contribuir um pouquinho com algumas informações que eu acho que são relevantes, importantes para quem vai estar nos escutando. E agradecer a vocês também, né? O Paulo Henrique e a André, que já são amigos aí já de alguns anos, né? Tive a grata Isso, satisfação de trabalhar com a Andréia no SESI, na época que eu era médico examinador lá, né? Fazendo o ASO das empresas conveniadas ao SESI. E isso. aí, nesse trajeto, conheci o Paulo Henrique, né? O maridão aí dela. E estamos aí, né? Juntando forças para, quem sabe, aí fazermos uma grande parceria, né? Com certeza. Então eu me chamo Ronei Oliveira, né? Já tenho 12 anos de formado. Eu não sou cearense, né? Eu sou do Amapá, do estado do Amapá, né? Macapá, mas já moro aqui no Ceará desde 2011. E atualmente trabalho no Instituto do Câncer, né? No Hospital Haroldo Joaçaba, aqui em Fortaleza, e no Hospital do Maracanaú, né? Onde eu faço tanta parte de urgência e emergência no hospital e também agora em decorrência da pandemia, onde foi abertas as unidades de coronavírus, né, de Covid, eu também faço parte da equipe, tanto a nível de enfermaria quanto a nível de UTI, né, dos pacientes que estão internados nesse hospital, né? Isso. E estamos prontos aí para Faz contribuir, né, perguntas, né? para as perguntas que acredito que dúvida é o que não falta, né? Com certeza. Doutor, assim, a Andrea ela até me deu aqui uma perguntas, né? Então, Certo, como a gente deixou publicado aí na live, nas publicações, a live é livre. Ela vai estar aberta para perguntas certo, e suas respostas, né? certo, Então, a gente tá. A ideia real aqui é tirar um pouco de dúvida que ainda existem, né? Referente a toda essa questão do coronavírus, de contaminação, né, doutor? Então, uma pergunta aqui inicial. Está aberto, gente. A gente está conseguindo visualizar aqui, está aberto o bate-papo. Podem dar o coraçãozinho aí também. A gente agradece, né, doutor? E está aberto aqui para vocês fazerem as perguntas de vocês. Primeira pergunta. O que é, na verdade, o Covid-19? A gente já tem ouvido falar muito do Covid-19, né, mas ainda fica um pouco de dúvida, né? Bom, vamos lá. Antes de eu responder essa pergunta, é muito importante que todo mundo saiba que o coronavírus é uma novidade a nível mundial. É uma doença que apareceu ali em meados de novembro, né, lá na China, e que meio que pegou o mundo de surpresa. É por isso que hoje nós passamos por toda essa dificuldade, porque os próprios cientistas hoje encontram muita dificuldade sobre como é que esse vírus ele age no nosso corpo, né? Por isso os números exorbitantes de casos, os números exorbitantes de morte. Então a ciência ainda está em busca. Então assim, muitas dúvidas ainda existem, não só a nível populacional, mas também a nível do próprio cientista. Isso é bom que isso fique muito claro. Tanto que promessa de vacina, alguns dizem que é só para final do ano, outros dizem que é só para o ano que vem. Então
ainda tem muito a ser estudado, tem muito a ser analisado com relação à evolução dessa doença, né, dessa pandemia. Mas, Paulo, respondendo à pergunta, o que é o Covid-19? O Covid-19, na realidade, é a doença causada pelo coronavírus, né? Contando um breve histórico aqui para vocês, o coronavírus humano, esse que infecta, tem a capacidade de infectar o homem, ele foi verificado pela primeira vez em meados de 1937, mais ou menos, na década de 30, onde foi verificado, né, o vírus que tinha essa característica. Nessa época ele não tinha esse nome de coronavírus. Esse nome só foi dado em meados da década de 60, porque foi verificado através de microscopia eletrônica que ele tinha uma aparência de uma coroa. Então, por isso que ele ganhou esse nome coronavírus. Mas o Covid-19 ele é causado por um tipo de coronavírus. Existem vários tipos de coronavírus. Mas o Covid-19, se vocês forem buscar isso na internet, o nome, né, do vírus que está causando esse estrago todo a nível mundial chama-se SARS-CoV-2, né, porque ele já sofreu uma mutação da sua origem, né, da sua forma original. Por isso que hoje vocês ouvem a mídia falar sobre novo coronavírus, o novo coronavírus, porque ele sofreu uma mutação e agora, né, tem esse nome chamado de SARS-CoV-2, né? Então, respondendo o que é o Covid-19 é a doença causada pela essa espécie do coronavírus. Tem outra pergunta aqui, pertinente também. Quais são os principais sintomas iniciais e por quanto tempo esse vírus permanece numa pessoa ou superfície, né? No caso aí são duas perguntas, né? Me repete só a primeira pergunta. Pronto, a primeira, vamos lá. Quais são os principais sintomas iniciais, né? Certo. Bom, vamos lá. Os principais sintomas, normalmente, eles podem ser divididos em duas formas. As formas de leve a moderada e também as formas mais graves, né? Forma leve, o coronavírus, ele se manifesta no nosso corpo como uma síndrome gripal, né? A grande maioria das pessoas, estatisticamente falando, acredita-se que em média 80% da população vai manifestar as formas mais leves, a moderada, né? E 20% vão manifestar as formas mais graves. E então, de um modo geral, os casos mais leves a moderados apresentam-se como se fosse uma gripe. É por isso que até pessoas fazem brincadeira, né, com relação a isso. Porque é uma gripezinha, né? Já houve muita brincadeira nesse sentido. Mas a gente sabe que não é uma gripezinha, né? Pelo contrário. Mas os sintomas é febre, principalmente, dor de garganta, dores de cabeça, tosse, né? Principalmente a tosse seca. Outras pessoas desenvolvem a falta, né, a falta de apetite, a falta do paladar, né, de sentir o gosto dos alimentos, outros de sentir o cheiro dos alimentos, que a gente chama tecnicamente de anosmia. Então, esses são os sintomas mais comuns, que se você for ver, muitas vezes uma gripe já causa isso, por isso que confunde muito, né? Muitas pessoas me perguntam assim, mas quando é que eu devo desconfiar ou não de eu estar infectado pelo coronavírus? Ter febre, dor de garganta, não. Ter febre, dor de garganta já se desconfia, entendeu? Sim. Já se desconfia, porque confunde muito com uma gripe comum, entendeu? Então, se o indivíduo, por exemplo, tem uma febre, dor no corpo, dor de garganta, uma tosse, que é um sintoma geral de uma gripe, na grande maioria das vezes, então você já coloca aquele indivíduo como um caso suspeito. Até que se prove o contrário, ele é um caso suspeito. E aí tem que se tomar as medidas de isolamento. Já os casos mais graves são aqueles casos que muitas vezes, além da pessoa desenvolver esses sintomas que eu já falei, de tosse, de febre, de dor no corpo, dor de garganta, perda do paladar, perda do olfato, elas desenvolvem também sintomas respiratórios, principalmente a falta de ar, né, o cansaço. Em casos muito extremos, esse cansaço ele chega a ser tão forte
que a pessoa ela realmente fica com um aspecto de falta de ar, né? E quando é medido a taxa de saturação de oxigênio, muitas vezes dá abaixo de 90, 95, né? E abaixo de 90, 85, muitas vezes já tem até indicação de intubação quando associada a um desconforto respiratório. Então, esses são os casos mais graves. E já adiantando uma pergunta que já pode aparecer aqui na frente, quando é que eu devo procurar o sistema de saúde? É nesses casos mais graves, onde a pessoa ela começa a ter cansaço e falta de ar, porque muitas vezes as medidas em casa não vão ser suficientes para as pessoas conseguirem controlar o cansaço. Então, há necessidade de procurar o hospital para que seja feito os devidos encaminhamentos, né, para o tratamento. Entendi. A Então, outra já tem uma pergunta aqui, do Luciano, né? Ele pergunta o seguinte: por que esse vírus ele se torna tão mortal? Bom, principalmente porque uma das ações desse vírus é destruir uma estrutura que existe nos pulmões, chamada de alvéolos pulmonares. Né? Existe uma estrutura no pulmão que é responsável por fazer as nossas trocas gasosas. Quando a gente inspira o ar, nós estamos respirando o oxigênio que tem no ar, mas quando a gente joga o ar para fora, a expiração, nós jogamos gás carbônico. Então, essa troca de oxigênio ela fica prejudicada porque existe a produção de uma substância dentro desses alvéolos chamado de sulfactante. E o vírus ele age justamente nessa estrutura, fazendo com que essas trocas gasosas elas fiquem prejudicadas e, consequentemente, levam as pessoas a ter cansaço, na grande maioria das vezes. Há necessidade, em alguns pacientes, de fazer o processo de intubação, e aí o paciente muitas vezes evolui a óbito, justamente por conta dessa forma que o vírus atua a nível pulmonar, entendeu? Entendi. Outra pergunta aqui pode ser afetado a possibilidade de doar sangue, pessoas que tiveram diagnóstico confirmado de Covid. Quem pergunta aqui é a Sheila Braga. Possibilidade de doar sangue, principalmente se o paciente ele tiver sintomático, é bom evitar, né? Mas no que diz respeito à transmissibilidade de vírus, né, para uma outra pessoa, não. Até porque a pessoa, uma vez curada, ela vai desenvolver marcadores sorológicos que vão ficar, né, cicatrizes sorológicas, a gente vai falar mais lá na frente sobre isso, que não causam nenhum problema no que diz respeito à hemotransfusão, mas uma vez a pessoa sintomática, ela no período de transmissibilidade, né, que geralmente perdura naqueles 14 dias, que é o recomendado para o isolamento, nesse período a pessoa ela não deve realmente, ela não deve nem sair de casa, né? Imagine fazer uma transfusão. Até essa questão, eu acredito que até essa questão, a pessoa já está fraca, né? Está frágil. Está debilitada. Exatamente. Não é o adequado, né, doutor? Exatamente. Aí, ficando aqui, continuando aquela pergunta lá, que a André, ela está voltando as perguntas aqui, ela está aproveitando. Já, viu, doutor? Uhum. Segunda pergunta aqui no item 2, por quanto tempo esse vírus permanece numa pessoa ou superfície? Pronto. Já está até respondendo a pergunta da Frida, que ela está perguntando aqui. Uma vez contraído o vírus, já é passado 15 dias, a pessoa ainda transmite, o que acontece? Pronto. Qual é o período de maior transmissão, né? Quando o indivíduo ele pega o vírus, qual é o período que ele mais transmite o vírus para outras pessoas? Normalmente é quando começam os sintomas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a pessoa ontem ela estava bem, tranquilo, e hoje ela começou a ter febre. Certo? Febre, dor no corpo, dor de cabeça. Esse período que inicia os sintomas é o período que ela mais transmite. Ou seja, então ela já estava transmitindo desde uns 2, 3 dias atrás. Entendeu? Então, à medida que os sintomas eles vão aparecendo, é o período que ela mais transmite. Só que o grande problema do Covid, o que é? É que nesse período que ela estava sem sentir nada, ela já estava transmitindo. Né? Principalmente para as pessoas que estão em casa. Né, filhos, esposa, marido, enfim.
Então, é essa que é a grande questão do Covid. Então, e aí o tempo em que as taxas da presença do vírus, né, de acordo com os estudos, ele começa a diminuir é em torno de 7 a 10 dias, né? Por isso que se dá o isolamento de 14 dias. Porque, teoricamente, certo, pessoal, isso é uma teoria, tá? Nem sempre isso pode ser tratado como uma regra para todo mundo, porque na medicina a gente não pode ter uma coisa que seja padrão para todo mundo, né? Isso varia muito de pessoa, mas em média, 14 dias é o tempo em que a pessoa transmite a doença. Por isso que a partir dos 14 dias, normalmente 15º dia, as pessoas elas já são liberadas para fazer atividades. Só que existem alguns estudos também, só abrindo um parênteses, que eles usam alguns critérios para que a pessoa ela saia desse isolamento. Quais são os critérios? Ter passado os 14 dias, né, principalmente os 14 dias. Segundo, já ter 3 dias, 72 horas sem febre, né? Ou seja, já ter pelo menos 3 dias desde o início dos sintomas já sem febre. E o terceiro item é não ter nenhum sintoma respiratório, seja tosse ou cansaço. Eu acredito que o senhor até agora respondeu a pergunta do Lenilton. Ele está dizendo aqui que a mãe dele está com febre há 3 dias, né, sem problema. Aí ele pergunta, devo levar em algum lugar? Deixa eu só ver qual foi a pergunta. Minha mãe está com febre há 3 dias, sem problemas. Devo levar a algum lugar? Lenilton, né? Lenilton, se for só febre, não tem por que levar, certo? É como eu falei no início. Tendo febre e algum outro sintoma, até que se prove o contrário, é caso suspeito, entendeu? Se não tiver nenhum sintoma respiratório, o tratamento é em casa mesmo, antitérmico, né, algumas outras medicações para tosse, se ocorrer, e manter o isolamento, certo? Repito, a indicação de procurar o sistema de saúde é quando o indivíduo ele começa a apresentar cansaço. Porque aí o cansaço muitas vezes não tem como a gente fazer um manejo em casa. E esse cansaço ele pode evoluir para piora, e aí realmente a necessidade de levar para o hospital. Pode falar. E a outra pergunta foi com relação ao tempo de superfície, né, que foi perguntado. Isso. Isso também varia muito do tipo de superfície que está sendo falado e varia também das condições do ambiente, clima, temperatura. Mas em média, por exemplo, quando uma pessoa ela tosse ou espirra e ela está contaminando, né, ela está espalhando o vírus ele pode permanecer no ar em até 3 horas, tá? Em média 3 horas. Mas superfícies, por exemplo, como cerâmica, plástico é normalmente 72 horas, né? 3 dias. Entendi. Mas cerâmica, vidros, em média de 3 a 4 dias, de 4 a 5 dias, melhor dizendo. Por isso que é não, né, doutor? E isso também é uma questão que é importante se falar, porque assim, se fala muito do uso das máscaras, e realmente o uso das máscaras é fundamental, tem que usar, certo? É uma das formas, assim, é a forma de melhor prevenção, é o uso das máscaras. Mas por que é importante esse contato com as superfícies? Porque se eu estou com uma mão contaminada, vamos supor que eu pego em um local que esteja contaminado, eu ainda não peguei Covid, eu estou com a mão sem luva, sem nenhuma proteção, e pego em um local contaminado, e levo a mão ao rosto, à boca, ao nariz, o risco de eu contaminar é grande. Então não é só o uso da máscara, há necessidade também de manter a higiene das mãos. Por isso que tem que ter muito cuidado quando recebe encomendas em casa, quando recebe, muitas vezes, muitas pessoas não deixaram de receber visitas em casa, entendeu? De pessoas que vêm de fora. Não é só a questão da tosse, mas a questão por isso que tem que se evitar o abraço, o tocar. Porque às vezes quando eu toco em alguém que está contaminado e eu levo a mão na boca ou no nariz, o risco de eu contaminar é grande, certo? Entendi. Tem outra pergunta aqui, é da Aquariana Van, né? Somente falta de ar sem outros sintomas associados pode ser Covid? Só a falta de ar, ela entra como um caso suspeito. Porque a gente tem que entender que as pessoas elas não deixaram de adoecer das outras coisas, certo?
Aí tem que analisar o histórico dessa pessoa, se ela tem alguma comorbidade, se ela tem alguma doença associada, se ela é fumante, entendeu? Tem que ver tem que ver o contexto de uma forma geral. Por isso que se ela tiver cansaço, é procurar o sistema de saúde para que seja feita uma avaliação médica, para que o médico ele possa ter colher melhor essa história, para ver se entra como um caso suspeito ou se entra como algo que pode ter acontecido em decorrência de alguma outra causa, certo? Por exemplo, pessoas que fumam, que normalmente muitas vezes têm crises de cansaço, pessoas que têm insuficiência cardíaca, por exemplo, que já têm uma alteração no coração, que muitas vezes causam problemas pulmonares, e é comum muitas vezes elas terem cansaço. Então, assim, há necessidade de coletar uma melhor história para se saber se entra ou não dentro dos casos suspeitos de Covid ou não. Só o cansaço por si só não dá para eu afirmar. Entendi. Doutor, a Sheila Braga, ela está perguntando se procede o isolamento teve mudando no sentido de 14 para 21 dias. Eu ainda, sinceramente, não vi nada a respeito, certo? O que ainda é preconizado é o isolamento de 14 dias. Pronto. O Jonathan tá mandando um abraço pro senhor. Meu grande amigo, doutor Ronei. Não é uma pergunta, mais uma... O grande Jonathan, parceiraço, irmãozão. Ele está perguntando de novo aqui. Na região aqui do IFCE, as pessoas fazem caminhada sem máscara. Ainda não tem consciência. Então, ele faz uma afirmação, né? Exatamente. O uso da máscara, o que a gente tem observado, né? Que como as pessoas, né, o governo começou a liberar, as pessoas elas tentam pegar esse trajeto, esse caminho aí para tentar também se valer dessas brechas que o governo está dando, né, de reabertura do comércio, reabertura da economia. Então tem algumas pessoas que buscam, né, burlar o sistema para tentar se prevalecer de alguma forma. Então, assim, pessoas que estão indo caminhar sem máscara, por mais que muitas vezes elas já tenham pegado, né, o que acontece? Aquilo que eu falei, ela corre o risco, ela pode até não pegar, mas ela corre o risco de contaminar pessoas que estão no ciclo de influência delas. Por exemplo, se ela está na rua caminhando sem máscara, ela não deixa, vamos supor que uma pessoa que está do lado dela esteja contaminada e ela não sabe disso, ela tosse. Nessa tossida, como eu falei, o vírus fica na pele, fica no corpo, fica na roupa. E muitas vezes, quando chega em casa, vai dar um abraço em alguém, vai dar um abraço no vizinho, e aí contamina a outra pessoa. Então, tem que ter esse nível de consciência, porque, de fato, as pessoas ainda não estão entendendo o que é o Covid, entendeu? Estão menosprezando a gravidade que esse vírus pode causar nas pessoas. Então, assim... É como eu estava conversando com alguns colegas médicos e a gente concordou de uma coisa. Se você não respeita o coronavírus, ele também não vai respeitar você. Certo? Ele também não vai respeitar você. Então, assim, há necessidade da gente ter que entender, né, que as coisas elas devem ser feitas de forma gradual, de forma devagar, para que eu não me contamine e eu também não contamine o meu próximo. Então, há necessidade da gente ter essa consciência. Entendi. Doutor, a Frida, a Cássia, ela pergunta aqui. Uma vez contaminado, o vírus já passou de 15 dias, a pessoa ainda transmite? Ela está perguntando basicamente se a pessoa que foi contaminada pelo vírus, né, passando dos 15 dias, se ainda tinha uma transmissão daquela pessoa para outra. Teoricamente não, né? Teoricamente não. Como eu falei, a fase de maior transmissibilidade é quando a gente começa os sintomas. Em média, ali no 5º, 7º dia, a taxa de transmissão ela começa a diminuir, onde no 14º dia ela já chega praticamente a nível 0, mas isso não quer dizer que a pessoa não transmite. Por isso que muitas vezes há necessidade de fazer os exames, né? Que mais lá na frente a gente vai falar sobre eles. Mas, teoricamente, 14 dias a pessoa ela já não tem capacidade de transmitir. De transmissão do vírus, né, doutor? Isso. Aí, já pegando esse gancho aí tem mais uma pergunta aqui. Quais são os tratamentos mais usados ultimamente para o estado de Covid?
Essa aí é uma das grandes discussões, né, que todo mundo, né, discute sobre quais são os melhores tratamentos para o Covid. E por incrível que pareça, não existe um consenso do que pode, do que não pode, do que deve e que não deve, né? O que existe hoje é que nós vamos baseado pelos estudos que vão saindo, né? Então a gente vê colegas prescrevendo ivermectina, azitromicina, o Anita, né, que é uma medicação muito usada para tratamento de verminose, assim como a ivermectina. Teve toda aquela confusão, né, com relação ao uso da hidroxicloroquina, que acabou que praticamente mais o mundo todo parou de usar, né, depois que a OMS pediu para que os testes fossem parados, praticamente a grande maioria dos serviços de saúde pararam de usar a hidroxicloroquina, até porque muitos estudos com relação à hidroxicloroquina, naquela época, diziam que a medicação ela deveria ser usada basicamente só para pacientes graves, né, aqueles pacientes que já estão com um quadro respiratório bem avançado e que estão com média de pelo menos 5 dias de doença. Só que o que acontece? Muitas vezes esse paciente grave ele não chegava no hospital com 5 dias, já chegava com muito mais dias, muitas vezes já no estado de saúde muito avançado, né, porque as pessoas demoravam a procurar o serviço hospitalar porque achavam que não era nada demais. Então, existe muita especulação com relação ao uso das medicações, mas tem algumas medicações que já são preconizadas. Por exemplo, em pacientes internados já se usa anticoagulantes, né, já se faz uso de corticoterapia para melhorar a inflamação pulmonar. Então, assim, isso varia muito de protocolos de serviço, né, mas a gente vai ver muitos colegas prescrevendo a ivermectina, muitos colegas prescrevendo a azitromicina, muitos colegas prescrevendo o Anita, que é a nitazoxanida, que é um antiparasitário. E muitas pessoas têm usado, e assim, não tem problema em usar, certo? Mas também a gente não pode achar que é eles que vão promover a cura, certo? Por quê? Porque não existe ainda estudos científicos que comprovem a efetividade desses tratamentos. Mas a gente vai usando. Eu vou usar o meu exemplo pessoal, né? Eu no início de maio, né, eu comecei a ter os sintomas, e o único tratamento, a única medicação que eu tomei foi a azitromicina, certo? Usei a azitromicina durante 5 dias, e como eu sou alérgico a antitérmicos, né, esses antitérmicos comuns, tipo paracetamol, dipirona, eu não posso tomar nenhum deles, eu não tomei absolutamente nenhuma medicação, a não ser a azitromicina. E com 2 dias eu já estava bem, né, mas fiquei em isolamento durante o período que é preconizado para poder voltar às atividades. Então, assim, muitas pessoas vão variar muito os sintomas, né? Seja usando a medicação ou não, certo? Então, isso vai variar muito de protocolo e vai variar muito do profissional também que está atendendo você. Doutor, o Rodrigo Oliveira... Que é meu irmão. Um abração pro meu irmão. Ele está perguntando aqui, o seu irmão, que ele teve dor de garganta, né, por 2 dias, aí desapareceu a dor de garganta e ela voltou novamente. Pode ser Covid? Olha, é caso suspeito, entendeu? A gente tem que desconfiar que seja. Por quê? Já se sabe que o coronavírus ele se manifesta sob várias formas. Quando a gente fala que a pessoa tem febre e tosse, isso é de uma forma geral. Mas, por exemplo... Cortou um pouquinho aqui, doutor. Pronto. Eu tenho colegas de trabalho que são sintomáticos, entendeu? Não tiveram nenhuma outra manifestação clínica e por curiosidade, né, muitas vezes por demanda do serviço, foi fazer o teste e o teste deu positivo. Então, assim, uma simples dor de garganta, eu posso desconfiar sim, eu posso desconfiar e devo manter o isolamento, entendeu? Porque, como eu falei, qualquer sintoma gripal, ele é caso suspeito, né? Como eu digo e repito, existem muitas pessoas que vão ficar assintomáticas, que não vão apresentar nada, nenhum tipo de sintoma. Às vezes apresenta uma dor de cabeça, que é um sintoma muito comum na sociedade hoje. Mas quando vai fazer o exame, depois de 7 a 10 dias, por um acaso, ou às vezes por demanda do serviço mesmo, vai fazer o exame e o exame dá positivo. Ele diz, nossa, mas como é que eu tô positivo se eu não senti nada? Isso é muito comum.
do que se imagina. Doutor, e quais são esses exames, doutor, que detectam hoje, né? Que existe no mercado para detecção do... Olha, em termos de exames hoje, os que são mais usados é o que nós chamamos de o RT-PCR, né, que é o popular SWAB, né, que é um exame que ele verifica o RNA e o DNA do vírus, que ele é feito através da coleta. O SWAB, ele é um bastão, né, comprido, que tem uma espécie de um algodão na ponta, onde é coletado o material direto das narinas e da boca, lá do sininho que fica aqui atrás, né? Então é coletado o material desses locais. Em média, esse exame, o RT-PCR, né, o SWAB, ele pode ser coletado a partir do terceiro dia de sintoma, né? A partir do terceiro dia, em média até o 10º dia de sintoma. E um outro exame também que está... Só que qual é o problema desse exame? Muitas vezes é a demora do resultado, né? Por exemplo, aqui a nível de Ceará, o resultado está demorando em média de 14 a 15 dias para sair. Então, assim, muitas vezes não vale a pena. 14, 15 dias é o tempo do isolamento, né? A pessoa vai fazer o exame lá no terceiro dia, ela já saiu do isolamento e ainda não sabe se o resultado é positivo ou não, né? É um dos melhores exames que tem para fazer, onde ele tem uma sensibilidade bem alta, né? No sentido de que, se ele confirmar positivo, ele é positivo. Mas o outro exame também usado são os testes rápidos, principalmente os testes que verificam anticorpos, IgM e IgG, né? Esses exames, eles saem resultados bem mais rápidos, né, quando se comparado ao SWAB, só que, porém, o grande problema desses exames é justamente a questão da sensibilidade. Eles têm uma taxa de erro que pode chegar até 75%. Ou seja, muitas pessoas fazem, estão com a doença, mas o exame dá negativo. Por isso que a recomendação é que esse exame ele é feito principalmente a partir do 10º dia para frente. Porque aí a probabilidade dele dar um resultado fidedigno é maior. Então, basicamente, são dois exames. O SWAB, né, que é o RT-PCR, e os testes rápidos, né, principalmente quando são feitas análises sorológicas do IgM e o IgG. Só que tem um outro teste também muito usado, que é um teste rápido, que também vê marcador sorológico, só que ele não me diferencia se é IgM ou IgG, né? Ou seja, ele não sabe me dizer se eu estou doente ou se eu já estou com a cicatriz. Ou seja, eu já peguei e já não estou mais doente. Que é justamente a diferença desses marcadores que causam muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Só explicando mais ou menos como é que funcionam esses marcadores, é mais ou menos assim. Marcador IgM significa que, quando positivo, diz respeito de que eu estou com a doença. Ele é um marcador de infecção aguda. Quando ele dá positivo, ele quer dizer o quê? Que eu estou doente, que eu estou com a doença, eu estou com o vírus. E existe um outro marcador chamado IgG. O IgG ele é um marcador de infecção crônica. Se ele dá positivo, é porque uma vez na vida eu já entrei em contato com o vírus. Entendeu? Eu já entrei uma vez, mas isso não quer dizer se eu estou doente. Então, quando eu pego um exame que dá, por exemplo, IgM negativo e IgG positivo, quer dizer que eu não estou mais doente, mas eu peguei o Covid. Já teve. Exatamente, eu já tive. Já entrei em contato com ele, mas eu já estou curado, teoricamente. Doutor, a Aquariana Van, ela pergunta aqui, após ter compras no supermercado, a necessidade de higiene das embalagens? Se sim, qual a maneira correta? Olha, as embalagens, como eu falei, plástico, né? Sacos plásticos. Em média, como já foi dito, os plásticos... Doutor, cortou um pouco aqui o áudio. Pronto. Vamos lá. Deu certo. Pronto, a embalagem do supermercado é plástico. E como eu já falei, em média, o vírus ele fica ali 3 dias, né? 72 horas. Então, quando eu recebo essas embalagens na minha casa, há necessidade, sim, de eu fazer a higiene dessas embalagens. E eu posso fazer com as mãos, ou usar luva,
ou eu posso fazer com as minhas mãos desnudas mesmo, sem uso de proteção nenhuma, desde que quando eu terminar, né, de fazer essa limpeza, eu lave as mãos e use o álcool em gel. Basicamente, a pergunta do Luciano aqui, ele fala aqui que amanhã vai levar a esposa dele para fazer uma tomografia em um hospital que hoje faz atendimento de Covid-19. Aí a pergunta dele é se ele vai estar tomando todas as preocupações, tomando todas as medidas, né, de segurança, uso de álcool gel, máscara, se ele vai estar seguro. Com certeza, com certeza. Com relação a exames, muitas vezes tem que ver se realmente existe a indicação de fazer a tomografia, né? E se tiver, de fato, se for necessário fazer o exame, com certeza há necessidade de ir protegido, com o uso de máscaras e levando o álcool em gel, com certeza. Com certeza, até porque o hospital de campanha é um hospital onde existem muitos pacientes lá que estão contaminados. Então, com certeza, outros pacientes passaram pelo aparelho, né? Por mais que o aparelho ele seja higienizado, por mais que as pessoas façam ali todo o cuidado de higiene do aparelho, mas mesmo assim, por precaução, é bom eles se precaverem com o uso de máscara e levar o álcool em gel com toda certeza. E assim, doutor, acredito que até, não só em ambiente hospitalar, a gente sabe que a propagação do vírus, ela está basicamente em todos os ambientes, né? Rua, exatamente. No chão, no hospital. Então, hoje a preocupação não é só da unidade hospitalar, né? A gente tem que evitar realmente sair de casa, né? Com toda a segurança. Exatamente. Um outro local que é danado para a gente contaminar, além do celular, né? O aparelho celular é um negócio que praticamente não sai da nossa mão. Então, é algo danado para a gente contaminar e se contaminar também. Mas o que eu ia falar é do carro, né? O carro, por exemplo, se a gente entra num ambiente onde existe uma contaminação ali naquele ambiente e eu entro no carro, eu posso contaminar o banco, posso contaminar o volante daquele carro, entendeu? Então, por isso que depois é bom fazer a higiene desse local com álcool, sabão, para meio que descontaminar ali o ambiente, né? Entendi. Doutor, a Frida Cássio, ela informa aqui, né, que ela fez o teste, o IgG, deu positivo, mas bem fraquinho, né, esse positivo do exame dela. Aí ela fala que, mas foi considerado positivo o exame que ela fez. Então, foram há mais de um mês, devo fazer outro? Ela pergunta se deve repetir o exame novamente. O IgG dando positivo, isso quer dizer que você já criou anticorpos, né? Cicatriz sorológica, que como eu falei, o IgG ele é um marcador de infecção aguda, infecção crônica. Ou seja, ele quer dizer que você já entrou em contato com o vírus uma vez na vida. O que tem que ser visto aí é o IgM, certo? Que muito provavelmente, como ela já disse que já teve sintoma há mais ou menos um mês, é muito provável que o IgM dela dê negativo. Entendi, doutor. Tem mais perguntas aqui. A gente está aguardando e basicamente a gente está respondendo tanto do formulário que a gente tem aqui e quem está mandando as perguntas está respondendo também. A gente está juntando aqui, hoje o doutor vai responder um Com certeza. Estamos aqui para isso. Aí, uma pergunta, doutor, aqui. Como devemos nos prevenir do vírus? Eu acredito até que o senhor já até respondeu, né? Bom, mas sempre é bom relembrar porque a gente costuma, às vezes, vacilar nisso aí. Eu preparei até uma listinha aqui que eu vou pescar aqui para vocês, só para falar uma coisa bem mais completa, né? Se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. Mas, primeira coisa é ficar em isolamento, ficar em casa. Essa é a primeira coisa, né? Por isso que existe essa campanha muito forte, fique em casa. Só sair de casa se realmente for necessário, se você faz parte de um serviço, né, essencial, ou então se você vai procurar um serviço médico. Fora isso, é ficar em casa. A outra coisa, utilizar máscaras, principalmente quando a gente vai sair, né, na rua, para fazer alguma necessidade que a gente precise. Depois que a gente vai ao banheiro, né, sempre lavar as mãos com água e sabão e usar também o álcool em gel, né?
De preferência, não só lavar as mãos, mas o ideal era que nós lavássemos e limpássemos também com água e sabão e álcool em gel as superfícies que a gente tocou. Vaso sanitário, pia, torneira. Por quê? Porque são meios que a gente pode deixar vírus que a pessoa seguinte pode ir lá, tocar na mão e de repente levar com a mão na boca, nariz e se contaminar, certo? Toalhas, né, e materiais de alimento, tipo prato, colher, também o ideal é que seja tudo separado, né, não misturar. Também os locais, né, sofás, cadeiras, mesas também, o ideal era que fosse tudo limpo, né, depois que fosse usado. O que mais? É muito importante também, quando a gente for sair ou estiver em filas, ou estiver conversando com alguém, manter a distância de pelo menos 1,5 m, né, de distância uma da outra. E aquela questão que a gente já falou, né, se a pessoa ela der positivo para o coronavírus no exame, ficar os 14 dias em isolamento, sendo que eu começo a contar os 14 dias, não é do dia que eu recebo o exame, não, é do dia em que começam os sintomas, tá? Se eu começo a ter os sintomas no dia 1º do mês, eu tenho que ficar até o dia 14 lá em isolamento, não é quando eu recebo o resultado do exame, não, certo? Eu senti o exame, a febre hoje, eu já começo a contar a partir daí, tá? E se alguém de casa, né, alguém que estiver em casa, começar a sentir os sintomas, é necessário que essa pessoa ela entre em isolamento. Entendi. Isolamento, o primeiro isolamento é recomendado quantos dias, doutor? 14 dias. 14. O isolamento é 14 dias. Aí depois do 14, sendo confirmado, aí, vai. Teoricamente está liberado, né? Existem alguns estudos que mostram que 10 dias a pessoa ela já pode sair, desde que ela tenha aqueles critérios que eu falei no início. Já esteja a 10 dias do início dos sintomas, não esteja apresentando nenhum sintoma respiratório, seja tosse ou cansaço, e também já esteja pelo menos 3 dias sem febre. Se ela tiver esses 3 critérios, ela pode sair do isolamento, desde que o restante dos dias para completar os 14, ela use máscara. Bom, outra pergunta aqui que nós temos é como o coronavírus é transmitido e por quanto tempo ele resiste por aí? Bom, isso aí já foi falado, mas a principal transmissão do coronavírus é via aérea, né, pelo ar. Quando uma pessoa tosse ou espirra, né, que gotículas do vírus saem, né, no ar, e se nós respirarmos aquele ar, ou então se nós tocarmos superfícies contaminadas e levarmos a mão na boca ou no nariz, nós temos a possibilidade de nos contaminar. Por isso que nós, profissionais da saúde, nós temos assim, a facilidade maior de nos contaminarmos, porque nós estamos num ambiente contaminado. Então, as roupas que nós usamos já está contaminada, muitas vezes, quando a gente entra no ambiente. Então, às vezes, por descuido, a gente leva a mão no rosto, a própria máscara toca na máscara, né? Então, por isso que a facilidade de transmissibilidade desse vírus é muito alta, né? Por conta dessa facilidade que ele tem de se espalhar pelo ar. Por isso que é muito importante, quando a gente sai de casa, o uso das máscaras, porque a gente não sabe quem passou pelo ambiente que a gente está respirando, né? A Adriana Paula, ela pergunta aqui, só tosse sendo cheia pode ser um sintoma? Olha, é aquilo que eu falei no início, um sintoma isolado, ele pode ser como não pode. Aí há necessidade da gente colher melhor essa história, né? Por exemplo, essa pessoa entrou em contato com alguém que tenha coronavírus, entendeu? Essa pessoa, ela saiu de casa com frequência, né? Tem saído de casa com frequência, né? Qual é o tipo de ambiente que ela anda frequentando, entendeu? Então, assim, eu não posso analisar um sintoma isoladamente. Se eu for analisar pelo sintoma, eu considero como um caso suspeito, entendeu? Eu considero como um caso suspeito, porque tosse. Apesar de que o que é descrito do Covid ser tosse seca, mas existem pessoas que desenvolvem o Covid associado com quadro de pneumonia.
Entendeu? Então, assim, é muito variável esse quadro, por isso que eu não posso analisar um sintoma isoladamente. Eu tenho que colher a história, né, do paciente. Eu tenho que ver há quantos dias isso começou, como é que começou, se essa pessoa teve ou não contato com alguém que teve Covid, quais são os ambientes que ela está frequentando, se ela está saindo de casa, se não está, entendeu? Tudo isso eu tenho que analisar. Então, assim, doutor, então, isso quer dizer que a pessoa pode ter todos os sintomas, ou com apenas um, Ou nenhum, para o senhor, o senhor vai considerar uma suspeita. como suspeita. A gente tem que considerar. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma pandemia. Entendeu? Então, assim, eu não posso menosprezar esse quadro. Por exemplo, eu já peguei, só para você ter uma ideia, Paulo Henrique, eu já peguei pacientes lá no hospital, transferidos de um outro hospital com AVC. Né? Eu recebi esse paciente com o diagnóstico do AVC, mas quando a gente foi fazer o teste do paciente, ele era Covid, positivo. Então, assim, e ele começou a desenvolver dias depois, 2, 3 dias depois, os sintomas respiratórios. Por isso que, assim, a gente tem que desconfiar de todas as pessoas. Infelizmente, a gente tem que desconfiar. Por isso que a colocação do Lenilton, quando ele fala das pessoas que vão caminhar, né, que estão usando sem máscara, isso aí realmente é uma espécie de transgressão até. É um desrespeito ao próprio ser humano, né, as pessoas que estão ali comigo, e desrespeito ao vírus. Porque, como eu falei, o vírus ele não respeita quando você não respeita ele. E uma das medidas aí adotada pelas autoridades, que isso é de forma obrigatória a questão da máscara. Né? Então, decretos que saíram, o da máscara ele se torna o quê? Obrigatório, né, doutor? Exatamente. É obrigatório, justamente por causa disso. E as pessoas, elas ainda não entenderam a gravidade que essa doença pode chegar. Entendi. O Lenilton tá aqui, ele tá participando bastante com a gente. Aí o Lenilton já pede, né, que repita essa live novamente. Já tá ansioso para ter outra live, doutor. Quinta que vem. Quinta que vem já tem, né? Já tá confirmando, né, doutor? Aí ele até pede para estar também falando sobre a dengue, né, nessa... A gente pode até abordar um pouco aí, falando sobre a dengue. Não, ele está perto de pegar segundo mais forte como a dengue. Se pode pegar uma segunda vez, sendo mais forte como a dengue. Isso. Olha, eu até conversei, a gente estava conversando sobre isso ontem, né? Essa é a pergunta que vale a mega cena da virada. Porque ninguém sabe essa resposta ainda. Não existe nenhum estudo científico que comprove que quem pegou não pega mais. Agora, a nível de experiência, eu vou falar minha experiência pessoal, tá? Eu tenho muitos colegas médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros que pegaram, certo? Já voltaram à ativa, já passaram os 14 dias, já voltaram à ativa e nenhum deles apresentaram sintomas. Então, assim, se tem sintomas, é um caso isolado, né? Um ou outro caso que vai dar positivo novamente, mas assim, a nossa experiência dos colegas que têm, a minha própria experiência também, é que não tem aparecido novos casos daquelas pessoas que já têm, mas eu não posso afirmar, por enquanto, de que quem já pegou não vai pegar mais, entendeu? Então, tem uma pergunta aqui que é assim, ó, eu acredito, o Judá, né, ele pergunta qual é o momento de abrir a AT, né, que é Comunidade de Assistência de Trabalho. Essa pergunta é sua. Essa pergunta é minha, né, doutor? Doutor, assim, respondendo ele, a gente precisa realmente saber qual é o nexo casual daquela doença, né? Então, o profissional adequado para estar fazendo esse nexo vai ser o médico do trabalho, né? Então, tem que ter toda uma avaliação bem criteriosa para saber se realmente essa Covid foi contraída no trabalho ou não. Aí vai ser várias medidas aí que o médico vai ter que avaliar, né? Quando a gente faz uma caracterização no ambiente hospitalar, é bem mais simples de fazer essa caracterização. Mas em uma empresa que o segmento não seja na área de saúde ou não essencial, é um pouco mais complicado.
Eu não vou fazer a CAT se eu não tiver esse nexo de qualidade que vai emitir ao médico do trabalho. Foi até tema de uma live na semana passada, eu acredito, não tem uma data, mas vai estar esse tema lá no nosso YouTube, né? Que é Previseg CE, e vai estar também o IGTV. Essa live aí vai ter Covid-19 versus acidente de trabalho. A gente dá toda essa explanação, toda essa explicação de caracterização. É complicado hoje em dia você saber quem você pegou, né? Porque, por exemplo, por mais que um ambiente hospitalar, nem eu mesmo posso. A probabilidade de eu ter pegado, por exemplo, no hospital é grande, mas assim, eu não posso garantir isso. Eu posso ter pegado na rua, entendeu? Já que eu sei do trabalho, entendeu? É algo muito complexo. A probabilidade é grande, mas eu não posso afirmar 100% nisso. Como a gente está falando, só o médico que vai ter que dar esse nexo de qualidade, né, doutor? Exatamente. Imagine para quem não trabalha no ambiente hospitalar. Pode pegar em casa, pode pegar na rua, pode pegar no... Enfim, para você ter uma ideia, a minha tia, ela que mora lá em Macapá, ela pegou da filha que foi visitá-la no Dia das Mães. Ela tomou todos os cuidados, não sair de casa, não receber visitas, e recebeu a visita da filha, né? E a filha passou para ela. Então, assim, é uma coisa muito, muito dinâmica, muito variável, que não tem como a gente afirmar de onde a gente pegou. Entendi. Doutor, assim, a pessoa que foi contaminada, né, para ela estar apresentando esses sintomas, existe, assim, varia uma quantidade de dias, é imediato? Vamos lá. Do início que ela se infecta e do dia que ela se infectou, do dia que começou a aparecer sintomas, esse período que chamamos de período de incubação, né? É o dia que eu me contaminei, até o dia que eu comecei a apresentar febre. Em termos de literatura, em média, demora 14 dias também, certo? Eu peguei hoje e vou apresentar os sintomas normalmente 14 dias depois. Mas, estatisticamente falando, isso pode aparecer em torno de 5 a 7 dias, né? De um modo geral, isso é por isso que se fala que com a reabertura do comércio, nós só vamos saber se vai aparecer novos casos daqui a 14 dias. É quando, teoricamente, pessoas que estão saindo agora para o mercado de trabalho novamente, é quando elas vão começar, teoricamente, a apresentar sintomas. Hoje, assim, na experiência do senhor, na vivência do senhor dentro do hospital, o senhor vê a questão de contaminação, ela está bastante presente hoje, atual? A contaminação entre quem, tu fala? Exemplo, pessoas contaminadas nos hospitais que chegam a procurar a emergência. Como está hoje o nível de casos? Aumentou, diminuiu? Então, a gente tem percebido que tem diminuído, né? No Hospital do Maracanaú, a gente tem percebido que tem diminuído o número de internações, né? Mas o que acontece? A gente não pode achar que o Covid acabou, porque, como eu falei no início, o coronavírus é uma doença fácil de transmissão. Então, eu não posso achar que o fato de estar diminuindo quer dizer que o Covid está acabando. Não. Pode estar. O número de procura no hospital está diminuindo, mas as pessoas elas podem estar infectadas em casa. E muitas vezes sem saber. Também houve muitos casos de morte em casa, né? Houve nem sequer procurar um hospital. A doença em casa, muitas vezes nem sabiam que tinham Covid e por algum motivo, muitas vezes eram pessoas que já tinham problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, eram obesas e era um mal em que nem tempo para se fazer o exame houve, né? E, consequentemente, não entrou nas estatísticas da live, da entrada nos hospitais. Então, assim, a gente percebe realmente que está havendo uma situação, porém, eu não posso baixar a guarda. Eu ainda tenho que manter os cuidados, porque, com certeza, tem um novo pico daqui a alguns dias à frente, algumas semanas à frente. Entendi. Doutor, a gente sabe que esse nível de contaminação agora, só que só vai ver realmente daqui a alguns dias, né? Não é de imediato também.
Exatamente. Eu só vou perceber casos novos daqui a alguns dias, porque como o contato até os sintomas demora aí em média 14 dias. A média de 14 dias para a pessoa estar apresentando sintomas, né? Exatamente. Pronto. Doutor, tem outra pergunta aqui, a gente até já foi comentado, mas a gente ia voltar novamente falando também, novamente aqui. O uso da máscara no rosto evita o coronavírus? O uso de De máscaras. máscaras Isso. se Tá evita. escutando mais? Tá cortando um pouco. Aí. Agora que melhorou agora o áudio. Minha pergunta. Pronto, repeti a pergunta. Usar máscara no rosto evita o coronavírus? Olha, é como eu falei, o uso de máscaras ele é importantíssimo, principalmente se eu estiver dentro das pessoas contaminadas, ou se eu sou contaminado, ou então se eu sair da rua. Só que também das mãos. Por quê? Porque não é nada eu estar de máscara e por um descuido eu toco num ambiente contaminado e levo a mão ao nariz, por exemplo, a boca. Eu posso me contaminar dessa forma. Nós que trabalhamos em ambiente hospitalar, a grande maioria das contaminações é dessa forma. Às vezes vai para o computador, às vezes pega no celular. O celular às vezes está contaminado, deixa em cima de uma mesa que está contaminada, e aí pega no celular, põe a mão no rosto e contaminou. Entendeu? Então, com certeza, é importante, é fundamental, tem que ser feito, mas também é necessidade de manter das mãos. Até entrando aqui, finalizando essa pergunta, entrando do Lenilton, né? Ele fala sobre a barba, né? Se ele fazendo a adaptação de uma máscara para cobrir a barba dele, se resolve o problema. Se é melhor tirar a barba ou continuar com a barba? Olha, o que a Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda é que realmente tenha que tirar a barba, porque a barba ela é um veículo muito importante de contaminação. Então, assim, o ideal mesmo é que se tire a máscara. Desculpe, a barba. Tirar a barba, né? E aí, quando passar o coronavírus, deixa a barba crescer de novo. Pronto, eu não saí de casa hoje, vou até tirar a minha barba, já tira a minha barba. Tá um pouquinho grande já, né? Doutor, a Clariana ela pergunta o seguinte: meu irmão trabalha em shopping e mora com uma idosa. Há necessidade de uso de máscara em casa, nesse caso? Olha, o uso da máscara em casa, não, né? Principalmente se ele não for um sintomático respiratório. Se ele não estiver apresentando nem cansaço, nem tosse, ele não vai ir pelo ar aéreo, né? Mas aí, como ele tem que ter cuidado com a higiene das mãos e principalmente também com as roupas, né? Porque como ele está saindo de casa, o ambiente que ele pode no shopping pode ser um ambiente contaminado onde as roupas se contaminem. E aí tem que ter cuidado para que ele não contamine o ambiente da casa com aquelas roupas. Entendeu? O ideal é quando ele fica em casa, ele não use o mesmo banheiro que as outras pessoas usam. Ou então, se tiver que usar, né, depois tentar manter a higiene lá, né, dar uma lavada no banheiro, nas superfícies que ele tocou. Né? Por exemplo, aqui em casa, eu vou falar da minha experiência. Quando eu chego em casa, eu tomo banho no quintal. Eu tomo banho lá atrás, que tem um chuveiro. E só entro em casa depois de ter tomado banho e trocado de roupa. A roupa suja fica toda lá atrás. E aí eu né? Teoricamente fica nos tecidos, né? Que é em média 5 dias, e só a partir depois que é lavado. A gente vê que até antes do coronavírus, pessoas que trabalham na área da saúde, não é permitido as pessoas saírem com jaleco, com fardamento, para estar indo pegar transporte coletivo, estar transitando em shopping. A gente via muito essa questão cultural, né? De pessoas que iam no shopping, a pessoa estava lá no shopping vestida com jaleco, né? É uma coisa que nem agora, né, doutor? Exatamente. Até porque... Só atrapalhando que vai estar caindo, tá com 23
segundos aqui restante, hein? A nossa live. Mas aí a gente já avisa. Vai continuar. Vai continuar? A gente já entra de novo. É só o tempo de eu falar, a gente entra novamente. Pronto. A galera que tá aí participando, é só entrar de novo, viu? Não vão dormir, não. Tá bom.